Boa tarde, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesses instantes, seja uma constante em nossas vidas. É como eu falei, que voltamos aqui, aos sábados, para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E hoje, em particular, nós vamos trabalhar aquele, digamos assim, um resuminho, bem básico, sobre essa obra maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já terminamos um ciclo de estudo dos 28 capítulos. Semana passada houve uma pequena pausa para homenagear a obra, vamos dizer assim, marcante da inauguração do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Comemorou essa semana os seus 160 anos de existência. E abril é um mês importante, porque também em abril, dia 29 de abril, comemora-se o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, dia 29 de abril, 153 anos da publicação da primeira edição dessa obra. Então, muitos aqui já ouviram essa exposição que nós vamos fazer hoje. Mas é uma exposição que eu costumo dizer, é um cartão de visita, é uma apresentação, é um convite, acima de tudo, para que nós nos debrucemos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque preconiza-se que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ou seja, ele veio como terceira revelação para facilitar o entendimento dos ensinos de Jesus, facilitar a leitura dos ensinamentos da Boa Nova. E como tal, imagina-se que o facilitador venha para facilitar e não para dificultar o entendimento, a compreensão dos ensinos. E Kardec, na sua grande missão de gestor das informações trazidas pelos Espíritos, fez com maestria nesse trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a nossa proposta para nós um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. A importância dessa obra é tão grande, que o prefácio dela foi ditado nada mais, nada menos pelo Espírito da Verdade, o grande gestor, o espírito benfeitor do codificador. É um prefácio de 4 parágrafos apenas, mas o segundo parágrafo acho que resume toda a obra, todo o conteúdo desse trabalho. Diz o Espírito da Verdade que são chegados os tempos onde todas as coisas devem ter o seu verdadeiro sentido restabelecido, a fim de dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Essa é a missão da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, aproveitando dos seus conhecimentos pedagógicos, ele usou de uma técnica didática para expor o conteúdo do Evangelho. Ele não se preocupou em colocar os ensinamentos de ordem cronológica, como nós encontramos nos evangelhos dos quatro evangelhos canônicos, do Evangelho de João, de Mateus, de Lucas. Ele não se preocupou, e de Marcos, ele não se preocupou em pegar aspectos cronológicos. Ele tentou agrupar os ensinos de forma metodológica, de tal sorte, a natureza do assunto, quando compatível, ele agrupava os ensinamentos e encadeou nos 28 capítulos da obra, de tal maneira que, quando você termina um capítulo, você já consegue amarrar o conteúdo com o próximo capítulo, fazendo uma evolução natural dos assuntos tratados naquela obra. E ele começou essa divisão didática logo no comecinho mesmo da obra, da introdução. Ele já divide a introdução em 4 partes, que é para facilitar a compreensão de como aquela obra vai ser apresentada. Então, a primeira parte da introdução, ele já apresenta qual é o objetivo dessa obra. O objetivo da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca de uma forma bem lúcida que a temática abordada nos evangelhos canônicos, elas estão divididas em assuntos que dizem respeito aos atos comuns da vida de Cristo, aos milagres, às profecias, às palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja e, por fim, o quinto e último tema, o ensinamento moral do Cristo. As 4 primeiras temáticas, elas não são objeto de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se elas são objetos de inúmeras controvérsias, a moral do Cristo é inatacável. E é única e exclusivamente nessa temática que
Kardec se prende no estudo da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele já apresenta de imediato qual é o seu universo de estudo, delimita o tema, não gera polêmica, não vai se preocupar em saber se Jesus andava descalço, com sandália de couro, se ele dormia 10 horas por dia, 1 hora por dia, se não dormia. Não. O que isso acrescentaria para a nossa melhoria moral? Nada. Então, vamos nos ater aos ensinamentos morais. E para facilitar essa compreensão, logo na sequência, ele justifica o porquê que ele fez aquela divisão, porquê que essa divisão dos capítulos está agrupada por natureza do assunto e não cronologicamente, que é para facilitar o entendimento. Ele justifica que todos os ensinamentos que estão lá passaram por um crivo, um controle rigoroso. Ele não foi aleatoriamente pegando os ensinamentos e aquele que ele achou mais bonitinho, ele colocou na obra, não. Foram mais de 1000 centros espíritas à época envolvidos, com mais de 1000 médiuns, recebendo mais de 3.600 mensagens, para que ele, dessas 3.600, escolhesse apenas 100 que fossem, vamos dizer assim, meritórias de divulgação. O que ele chamou de controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Então ele usava esse controle racional. Quando uma verdade deve ser apresentada, ela não vai aparecer de uma forma isolada, ela vai aparecer de uma forma universal, por fontes distintas que não se conheciam. E ele fazia o que trabalho? Filtrava isso e publicava. E ele apresenta na sequência a natureza dos conteúdos históricos. Os conteúdos históricos do Evangelho. Por quê? Porque muito nós perdemos nas lições do Evangelho de Jesus quando nós não conhecemos os elementos culturais da época, lá do povo hebreu, lá na Judéia, na Galileia, na Samaria. Conhecer aquele povo e aqueles personagens, quando a gente não conhece história e cultura, a gente perde muito ensinamento. Eu costumo usar o seguinte exemplo, né? Imaginemos hoje aqui, que eu falo da questão da humildade. E eu coloco para vocês aqui, olha, 2 irmãos, 2 companheiros que, orgulhosos, se maltratavam, até que um dia um deles, querendo mudar essa situação, fez-se humilde, aceitou um presente do outro, vestiu uma camisa que o outro deu de presente. É uma história bonitinha, né? Mas que não tem, assim, vamos dizer assim, impacto tão grande. Agora, e se eu falar para vocês que esses 2 personagens são 2 torcedores fanáticos, um do Palmeiras e outro do Corinthians, e que num gesto de humildade, deixa eu trocar então, o palmeirense vestiu a camisa do corintiano. Aqui para vocês agora que estão no contexto histórico de saber quais são as divergências, as rivalidades entre esses 2 personagens, quer queira, quer não, vestir uma camisa para 2 torcedores fanáticos de um time contrário só para fazer a alegria do seu próximo, é um baita gesto de humildade. Agora, se eu contar essa mesma história daqui a 2000 anos e não contextualizar o que era palmeirense e corintiano, ela vai ter o mesmo efeito, a história? Não vai. E em inúmeras das passagens do Evangelho, nós temos que fazer esse estudo. A parábola do bom samaritano é uma. Que se você não conhecer a natureza de quem era aquele personagem samaritano, o fariseu, o levita, o sacerdote, você perde inúmeras informações preciosas. Tá? Então ele se preocupou com isso e apresentou algum desses personagens. E depois ele encerra essa introdução mostrando que, olha, o que eu estou falando aqui não é obra minha, não. Isso aqui é informações dos Espíritos e ademais, as grandes verdades que aqui vão ser debatidas e colocadas, nós já tivemos precursores. Ele faz um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, mostrando que os principais conceitos lá de existência da alma, a imortalidade desta, a questão de você ter mais a predominância em olhar mais o defeito dos outros do que os seus, tudo isso já era discussão na obra desses 2 grandes pensadores, desses 2 filósofos. Então, mostrando que o Espiritismo não veio inovar, não. Ele veio ser um facilitador do entendimento daqueles conceitos que já vinham sendo colocados. Maravilha, encerra a introdução dessa forma. Agora, qual que seria, de forma racional, o primeiro capítulo a se apresentar por uma doutrina que se diz o cristianismo redivivo, renascido?
Ora, se você veio com a proposta de recuperar os ensinos de Jesus na sua pureza, será que faz sentido eu vir aqui e falar, ó, tudo que Jesus falou está tudo errado. Vamos apagar tudo e vamos começar tudo de novo? Não bate, né? Então, por isso que o capítulo 1, Kardec resgata o ensinamento do Evangelho. Assim como Jesus, o Espiritismo também não veio destruir a lei. Ele veio cumpri-la. Ele veio mostrar que todos os ensinamentos de Jesus, as Escrituras que já traziam os ensinamentos padrão dos 10 mandamentos, aquilo tudo lá, era para ser cumprido. Então, no primeiro capítulo, se eu estou apresentando uma doutrina que é o cristianismo redivivo, eu tenho que reviver Jesus. Eu tenho que reviver os seus ensinamentos da plenitude. Então, no capítulo 1, Kardec se preocupa em resgatar a figura de Jesus, a apresentar o modelo a ser seguido. Esse modelo que foi a base dos ensinamentos do Evangelho, que trouxe a Boa Nova e vivenciou. Né? A famosa, o Verbo se fez carne. As palavras, as Escrituras, os ensinamentos, agora estava lá sendo exemplificado na figura de Jesus. Então, capítulo 1 apresenta o modelo. Ora, se você apresenta o modelo, você tem que dizer para o público o que é que você ganha seguindo esse modelo. Qual é o benefício que você vai conquistar se você se pautar, se a sua vida se pautar nos ensinamentos e nas atitudes desse modelo? Então era natural que na sequência lógica e didática, uma vez apresentado o modelo, ele apresenta um objetivo que vai ser alcançado se nós seguirmos esse modelo. Porque esse mesmo modelo asseverou que o reino que ele prometia para aqueles que o seguissem não pertencia àquele mundo. O reino que ele prometia de felicidade não pertencia àquele mundo. Meu reino não é deste mundo. Capítulo 2. Apresentei um modelo no primeiro capítulo. Um objetivo a ser atingido. Que aquela felicidade plena que Jesus prometia não era objeto do aqui e agora. Haveria necessidade de uma transformação intensa em cada um de nós para atingirmos a felicidade que o ponto central, o objetivo central é a felicidade na vida futura. É o capítulo 2. Ótimo, temos um modelo, temos um objetivo a ser alcançado, então nós temos que ter uma trajetória para alcançar aquele modelo. Assim como na nossa formação intelectual, nós adquirimos conhecimento desde lá do berço até a nossa pós-graduação, passando por diversas classes, na escola, na faculdade, nós também, na nossa evolução espiritual, nós conquistamos degraus, evoluímos naturalmente. E essa evolução, ela se faz, será que é possível atingir de um estado de primitivo a ser como Jesus em uma única existência? Será que isso é possível? Não é possível. Assim como não é possível eu encarnar e já conseguir um diploma da graduação, eu passarei por várias etapas. E da mesma forma que na escola eu passo por várias etapas, no nosso processo evolutivo eu passarei por várias existências, porque existem várias moradas na casa do meu Pai. Capítulo 3, natural do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, evidenciando a necessidade de muitas experiências, de muitas passagens, seja em planetas distintos, ou a morada também interpretada como o grau de evolução que cada um ocupa num determinado momento de sua existência. Entendi um modelo, um objetivo, uma trajetória, e como que eu passo então, já que você falou que não só a questão da evolução moral representa um estágio, mas também outros mundos habitados, outros planetas habitados? Como que eu faço essa passagem de um para outro? Então eu tenho que apresentar um mecanismo pelo qual isso se dá. E aí vem o mecanismo principal da justiça divina. Pilar, postulado essencial da doutrina dos Espíritos. No capítulo 4, natural que assim fosse, nos é apresentada a reencarnação, quando Jesus asseverou que ninguém pode conhecer o reino de Deus, ou seja, atingir aquela felicidade futura, se não nascer de novo.
a reencarnação como um mecanismo necessário e justo para a conquista desses degraus evolutivos. Que interessante, então eu tenho um modelo, um objetivo, uma trajetória, o modo como que se dá a transição nesses diversos mundos habitados. Legal, já entendi. Aí o que eu preciso então agora explicar? Como que vai ser essa passagem? Ela vai ser tranquila? Essa trajetória de ir para um lugar para o outro é fácil? Na escola é fácil? Como que eu conquisto o mérito de ir da primeira para a segunda série? Como que eu conquisto o mérito de, olha, passou de ano? O que é que hoje nós usamos para testar se nós estamos aptos a ir para um novo degrau? Qual o mecanismo que ainda os professores usam? Provas, não é verdade? Provas. Então, nessa trajetória, não vai ser diferente na nossa evolução. Não vai ser, nós teremos que passar por muitas provas, que são representadas genericamente pelas aflições, que podem ser divididas em expiações ou provas no sentido estrito. Mas o consolo do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados, você haverá de passar por essas provas. É necessário, porque sem elas você não se põe em teste, para você saber se você aprendeu ou não, se você conquistou ou não determinada virtude. Mas é muito difícil, só. Você está apresentando um modelo, uma trajetória, está falando que só vou ter aflição ali, mas será que eu vou ser capaz? Será que vale a pena tudo isso? Calma. Kardec foi sensível a isso e nos apresentou na sequência o capítulo 6. É o alento necessário para nos dar força a seguir em frente. Porque, se não obstante teremos inúmeras aflições e provas, Jesus nos prometeu e nos enviou o Consolador prometido, o Cristo Consolador, o capítulo 6, apresentando o Espiritismo como a doutrina consoladora. E por que consoladora? O que nos consola? O consolo advém do conhecimento. Porque é muito mais fácil você aceitar uma dificuldade. Deixa eu para trás. É muito mais fácil você aceitar uma dificuldade quando você compreende a razão de ser desta. Que você passa a entender que as aflições não são castigos, são oportunidades de crescimento, para você testar a sua fé, testar as suas virtudes. Isso é o consolo. Então, uma vez que ele já apresentou o consolo, então agora eu tenho condições de apresentar a vocês quais são as virtudes, então, que você vai adquirir, vencendo as aflições, com o auxílio do Espiritismo do Cristo Consolador. Você vai adquirir virtudes inúmeras. E eu agora seleciono para vocês algumas dispostas nos próximos 4 capítulos. Capítulo 7, 8, 9 e 10. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Capítulo 10, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Desculpa, 9, mansos e pacíficos. E o capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Nada mais são do que as bem-aventuranças que evidenciam a necessidade da conquista da virtude. Pobres de espírito, conquistar a humildade. Mansos e pacíficos, a obediência, a resignação. Puros de coração, quando faz analogia com a criancinha, somente aquele que tem a pureza, a sensibilidade que representa na figura do vinde a mim as criancinhas, estará apto a conquistar o reino dos céus. E nesse mecanismo, o perdão, o exercício do perdão, a misericórdia, ela se faz necessária. Ora, então se ele já apresentou tudo isso até agora para a gente, virtudes a serem conquistadas. Se eu já cheguei até o capítulo 10, eu já adquiri essas virtudes, o que significa? Que eu estarei apto a exercer o maior de todos os mandamentos que apregoou aquele modelo apresentado no capítulo 1, Jesus. Ele falou o que para a gente? Quando questionado pelo fariseu, ele perguntou, que devo fazer para herdar a vida eterna? E o que Jesus disse? O que está escrito na lei? E ele respondeu, o fariseu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E amará ao teu próximo como a si mesmo. Capítulo 11. Porque se eu já adquiri as virtudes da humildade, da resignação, do perdão acima de tudo,
Eu estou apto a exercer o mandamento maior que está nesse corolário de amar ao próximo como a si mesmo. Que maravilha! Então, se você já é capaz de amar ao próximo como a si mesmo, você já consegue dar um passo a mais e ir para o capítulo 12. Porque você vai entender que o seu inimigo também é seu próximo. Ou melhor, você pode se tornar o próximo do seu inimigo e será capaz de amar os seus inimigos. E onde está o consolo da doutrina espírita quando fala em amar inimigos? Nos explicando o verdadeiro sentido desse amor, que é não desejar o ódio, não ter rancor e nem desejo de vingança para com aquele que nos diz inimigo nosso. É entender as suas limitações, as nossas limitações e conviver pacificamente, um ajudando o outro e os dois querendo o progresso. Que maravilha! Chegamos no capítulo 12. Aí Kardec, o didático por excelência, o professor máximo, quando chega num determinado estágio da apresentação de uma doutrina, de conhecimentos tão profundos, que nos trazem a necessidade de reformular outros conceitos antigos, ele faz agora um teste. O capítulo 13 é um teste. Olha, beleza, você chegou até aqui, você já é capaz de amar o próprio inimigo. Agora pergunto eu, por que você está fazendo isso mesmo? Por que você está fazendo isso mesmo? Você entendeu efetivamente que esse amor espontâneo, que só dá e nada pede em troca, é o requisito essencial e necessário e suficiente para atingir aquela felicidade da vida futura, baseado no modelo Jesus? É isso que você aprendeu? Parabéns, parabéns. Ou, na verdade, você está fazendo isso porque você quer o reconhecimento daqueles que estão aqui olhando para você fazer isso? Por isso que o capítulo 13 vem e nos alerta. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Esse é o alerta do capítulo. Será que você efetivamente absorveu essas virtudes? Ou na verdade você só se posa de bonzinho para aparecer bem na foto para os outros? Porque se você assim o fez, você já conquistou a felicidade que te era necessária. É o aqui e agora. Não venha querer a felicidade lá na frente. Porque você se limitou a isso. Não, eu, sem dúvida nenhuma, eu faço tudo isso pensando na vida futura, é só isso que me move. Ah, é? Kardec, então, não perde a chance. Vamos à prova dos 9? A prova dos 9. De todas as dificuldades, as que afetam mais o coração e demonstram efetivamente se a gente está exercendo essas virtudes, aonde é que dói mais as provas? Alternativa A é no trabalho? Alternativa B é no trânsito? Alternativa C é no supermercado? Ou alternativa D, na família? Puxa, na família. De todas as provas, as que mais nos machucam, as que tocam o coração, são aquelas que envolvem os nossos próximos, os familiares. Então, quer saber? Você está fazendo tudo isso bonitinho mesmo? Então, vamos testar lá na sua casa. Será que está sabendo honrar o teu pai e tua mãe? Capítulo 14 do Evangelho, honrar pai e mãe. Por isso que está nessa ordem. Honrar pai e mãe. Se você não é capaz de exercer todas essas virtudes dentro do seu próprio lar, está lhe faltando a principal e maior de todas as virtudes. Porque essa virtude começa em casa. E qual é ela? A caridade. E fora da caridade, não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Se você não é capaz sequer de exercer a caridade dentro do seu lar, o que adianta você pousar de bonzinho fora dele? De nada funciona. Você está sendo um falso. E você está sendo falso porque você está dando mais valor às coisas aqui, do aqui e agora da matéria, estar bem na fita, como foi alertado no 13. Por isso que no 16 agora ele vem e fala o seguinte: olha, qual é de todos os obstáculos o que mais dificulta então a gente para conquistar essa felicidade da vida futura? É privilegiar só aqui e agora as coisas materiais, em detrimento às coisas espirituais. E não se pode servir a Deus e a Mamon. É o alerta do capítulo 16. Mas olha, se você chegou até aqui, você está servindo a Deus sim. Você está cumprindo o script bonitinho até agora, você já está adquirindo os caracteres do homem de bem. Do capítulo 17, sede perfeitos. E se você já adquiriu esses caracteres dos homens de bem, não tenha dúvida que dentre muitos os chamados, você vai ser o escolhido do capítulo 18. E se você já está nessa condição de ser escolhido, é porque você conquistou um atributo essencial para essa escolha. Por isso que a fé que você conquistou para chegar até aqui
É uma fé agora inabalável, inquebrantável, racional, capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé que transporta montanhas no capítulo 19. Por isso que ela não é apresentada lá no começo, no primeiro capítulo. Porque eu não venho aqui e falo para vocês, só pode estar aqui na casa espírita quem acreditar em tudo que eu for falar. Ela não é mais requisito, ela é consequência. A fé se adquire, ela se adquire. E se você já adquiriu essa fé inquebrantável do capítulo 19, você já adquiriu a consciência de que, mesmo que isso demore muito tempo, no conceito que a gente tem de tempo, que isso demore muito, mas nem assim você vai ficar esmoecido, triste, porque você sabe que mesmo os trabalhadores da última hora, que foram aqueles que demoraram para enxergar isso, conquistarão a mesma felicidade na vida futura. Está lá o capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora. Mesmo esses que demoraram para conquistar essa fé, o prêmio deles é o mesmo lá do capítulo 2, a felicidade na vida futura. E se você já chegou nesse grau de entendimento, você já é capaz de suportar as inúmeras aflições da vida que pareciam incompreensíveis. E se você já é capaz de enfrentar isso, você é capaz de enfrentar aqueles que vão querer te derrubar nessa trajetória. Porque nessa trajetória, não se iluda, haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas se você já adquiriu essa fé inquebrantável, você não vai cair nessa. E melhor ainda, você não corre o risco maior de se tornar um falso cristo, um falso profeta. Aquele que só fala muito e não faz nada. Não faz nada. E você já adquiriu um grau de conhecimento tamanho que você já consegue conversar sobre questões polêmicas que Jesus nos apresentou e pareciam tanto quanto contraditórias, como a questão do casamento, da dissolução ou não desse casamento, das questões relacionadas à moral, que pareciam... Quando Deus falou, olha, mas não separeis o que Deus juntou, que é exatamente o capítulo 22. Está meio estranho isso. Parece que meio incompatível, se eu estou só fazendo coisa errada, será que não é melhor então eu separar? Mas onde fica não separei o que Deus juntou? Está lá explicando, porque o que Deus junta? O que efetivamente se uniu pelo amor. Porque o que se uniu por interesses exclusivamente, se dissolve a partir do momento que aquele interesse também desapareceu. E esse interesse ele tem uma série de nuances. E nós seremos capazes de interpretar o que Jesus quis dizer com deixar que os mortos enterrem seus mortos, deixar pai e mãe, abandonar pai e mãe, odiar pai e mãe. Era simplesmente a quebra de paradigmas que eram postos até então, que agora você já tem condições de entender que preconceitos não são mais compatíveis com o estado de evolução que eu tenho. Deixa para trás aqueles preconceitos, agora você já tem entendimento. E se você já adquiriu esse entendimento, você que estava buscando conhecimento, que se via nas trevas, na escuridão, você passa a ter uma pequena luz. E a partir do momento que você adquiriu essa luz de conhecimento, qual é a tua missão? Compartilhar com o próximo. Não pode colocar a sua candeia debaixo do alqueire, capítulo 24. E você passa a ser a luz do próximo, que vai ajudá-lo a conquistar essa sabedoria, esse entendimento, através dos esforços, e tendo absoluta certeza de todo aquele que busca, acha. Todo aquele que busca, pautado nos ensinos do Evangelho, encontrará a sua felicidade na vida futura. E sabe que Deus nos proporciona inúmeras ferramentas, graciosamente, para nos auxiliar a isso. A mediunidade, a saúde, a inteligência, são ferramentas gratuitas que Deus nos oferece para nos ajudar no progresso. E que se nós recebemos de graça temos que dar. Capítulo 26. E o alento maior. Nessa trajetória toda que falamos até agora, nunca estamos sós. Sempre há uma espiritualidade maior zelando por nós e, acima de tudo, o nosso Criador, infinitamente bom, justo e misericordioso. E nos apresenta, no capítulo 27, um mecanismo de se colocar em conexão imediata com esse Criador. A prece. Pedi e obtereis. E se você tem dificuldade ainda para articular palavras, porque ainda julga necessário palavras, colocar em conexão, em comunhão com Deus, basta o pensamento e a vontade. Pouquíssima vontade já é suficiente para vibrar com Deus.
Mas se mesmo assim você sente dificuldade, o Evangelho, como obra didática, te traz um bônus. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas, divididos em 5 temas para facilitar o seu grau de entendimento do que se é lícito pedir, o que se é louvar. Preces gerais, em favor do próximo, em favor dos espíritos, daqueles doentes, dos obsediados. E, passando 5 minutos a mais do tempo, conseguimos chegar no capítulo 28. Tá bom? Então, espero que tenha ficado para os irmãos essa curiosidade de estudar mais a fundo o Evangelho, dessa forma racional que ele nos permite. Porque, como diz o próprio codificador, trata-se do código de moral universal, aplicável não só a nós, mas como a todos no universo. E se nós queremos uma terra melhor, um Brasil melhor, nada mais ótimo do que colocar em prática, vivenciar o Evangelho de Jesus. Tenham todos uma excelente tarde. Espero que todos aqui encontrem aquilo que vieram buscar e saiam daqui melhores do que quando adentraram. Muito obrigado pela atenção. Que sufoco!